Olá, irmãos, irmãs, boa noite, a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa segunda aula sobre o divórcio. Depois de um longo e tenebroso inverno, a gente vai tentar concluir aqui esse vídeo desta segunda aula, ok? Então, nós vimos na primeira aula, né, a controvérsia no tocante ao divórcio. Vimos também que no mundo cristão há uma divergência tremenda de posicionamento teológico a respeito do assunto, inclusive não é pacífico, tá? E o que eu quero nesta noite deixar bem claro é que cada um, depois do estudo, vai poder tomar a posição que achar que é mais conveniente, né? Há respaldo para vários pensamentos devido a muitas coisas, tá? Entre elas é que as próprias versões da Bíblia, não a Bíblia em si, não a palavra de Deus, que a palavra de Deus é uma só, ela não tem sombra de variação, mas nas traduções, em alguns assuntos, às vezes fica uma brecha e às vezes tumultua, tá? Num contexto, por exemplo, num contexto ou numa interpretação, a Bíblia não sei o que, é o seguinte: quem repudiar sua mulher e casar-se com outra comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Aí, noutra versão, esse mesmo versículo, ele vem: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra comete adultério. Aquele que casar com a mulher divorciada pelo marido também comete adultério. Então, são versões diferentes, tá? Inclusive, queridos, a própria Bíblia, ela muda. É a Bíblia corrigida e atualizada, a Bíblia atualizada e corrigida, a Bíblia fiel, a Bíblia não sei o que, a Bíblia do vizinho de Jesus, de Pedro, não sei o que, a Bíblia segundo não sei quem. Então, é muito difícil, é muito complicado, e a gente tem que estudar, nesse caso, ver o contexto dos assuntos que são tratados. Porque, queridos, olha, essa palavra está aqui atrás, vocês estão vendo aí, repúdio e divórcio são duas coisas diferentes. Repúdio era uma coisa e divórcio outra coisa. Mas às vezes mistura, e pior que são várias passagens, um mistura, um bota de um jeito, outro bota do outro, e traz essa polêmica tremenda. E muitos homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, vamos dizer assim, de conduta ilibada, que a gente sabe que essas pessoas são pessoas de Deus, elas têm posição diferente. Então, uma pessoa tem uma posição, outra pessoa tem outra posição, e são dois homens, duas mulheres de Deus ali, no mesmo assunto, com essa divergência. Por quê? Por causa da dificuldade e da polêmica que é esse assunto. Então eu vou convidar você a prestar bem atenção. Talvez nós nem terminemos hoje. Infelizmente, nós não vamos terminar hoje. Porque talvez, se der certo, tudo bem, vamos. Mas porque é complicado, eu quero que você esteja consciente da posição que você vai tomar. Bem cônscio, bem tranquilo, bem aprofundado naquilo que você vai entender. Nós vamos relembrar. Primeiro eu queria falar uma coisa assim, deixa eu falar uma coisa. A posição da Igreja do Nazareno, né? Nós demos uma pincelada na semana passada. E nessa semana eu quero dizer a você, olha, não há problema se você é divorciado para ser membro da Igreja do Nazareno. Não importa se você, no seu divórcio, foi porque você adulterou, ou sua mulher adulterou, ou vice-versa. Assim, não há problema nesse sentido de se restaurar a vida da pessoa, e a pessoa começa uma nova vida e ser recebido pela igreja como um membro. A igreja não tem nenhuma restrição, a Igreja do Nazareno, no tocante a receber pessoas como membros que são divorciadas, nem vai interferir o motivo pelo qual. Agora, claro, se é uma pessoa, quanto mais, se é uma pessoa de uma conduta, uma má conduta, uma conduta pecaminosa e tal, então isso aí, claro, pode ser o que for, pode ser até nem ser divorciado, mas isso vai pesar, e a gente vai, e a junta com o pastor e tal, vai decidir se essa pessoa pode ser recebida como membro ou não.
Outra polêmica também que a gente vai ver hoje nesse assunto, e que eu quero colocar a posição da Igreja do Nazareno, é no tocante, se um pastor se divorciou, ele é divorciado e ele vem para a Igreja do Nazareno, tá? E no divórcio dele não foi por adultério, né, que é a posição mais forte que tem aqui. Ele pode ser pastor da Igreja do Nazareno? Pode ser? Pode, irmão, pode. E nós temos casos, vários casos, de pessoas que se separaram e hoje são pastores da Igreja do Nazareno e pelo menos não se declararam adúlteros, ou que adulteraram para ser membro da igreja, para que pudesse ser pastor da Igreja do Nazareno. Tá? A Igreja do Nazareno não vai ver isso, ele vai receber a pessoa, o candidato a ordenação, a diácono, qualquer coisa. Então ele vai fazer uma carta explicando o motivo da separação, foi que houve, qual foi, tal, vai escrever, tal, vai ser respaldado, vai enviar para o distrito envia essa aí para a sede da igreja lá nos Estados Unidos, a sede junto com os irmãos competentes para fazer essa avaliação. Eles avaliam e eles veem se esse pastor, se essa pessoa pode ou não, ou deve assumir essa posição, tá? Então essa é a posição da Igreja do Nazareno, tá? Mas, queridos, vamos conversar um pouco sobre essa controvérsia e os pontos controversos que são sustentados e que passeiam no mundo cristão a respeito do divórcio. Por exemplo, há séculos isso, não é de agora, é muito tempo que essas posições são, vamos ver, uma posição entre muitas posições. Por exemplo, o divórcio está proibido, absolutamente proibido, ou melhor, somente é permitido no caso de adultério. Ou seja, o divórcio não existe, não se pode se divorciar de forma alguma, a não ser que haja um adultério. Então, se houve um adultério, então pode haver o divórcio, né? É uma posição. A outra, a pessoa divorciada não se permite casar novamente. Há uma corrente muito forte também que defende o seguinte, que as pessoas que são divorciadas, elas não podem se casar. Todas essas duas aí já estão fora do que pensa a Igreja Nazarena. Agora, eu quero que você que vai ver o que vai pensar depois. Estou falando a Igreja do Nazareno, tá? Uma pessoa divorciada que se case novamente vive em adultério. Aí tá fora. É chamar muita gente boa de adúltera, né? Então, houve um problema num casamento, uma fraqueza de ambas as partes, aí pronto, aquele ali está condenado a vai virar padre, ou ela vai virar freira, vai para um convento, porque não tem mais condição. Então essa é uma corrente, né? E é uma corrente perigosa, viu? Já houve casos de suicídio porque a igreja restringiu a pessoa a uma nova, a poder ter uma nova posição de vida, e o negócio complicou e pessoas escolheram dar cabo da vida, porque como é que ia viver? A mulher foi embora, não quer mais negócio, não nada e tal, ou ele caiu numa fraqueza e adulterou, e aí a mulher não quer mais de jeito nenhum, foi-se embora e ele não vai poder casar de acordo com a igreja, mais nunca, porque adulterou, então vai viver nessa vida estranha e esquisita. Uma pessoa que se divorcia não pode ser ordenada como diácono ou pastor da igreja. Então essa é uma posição também que é defendida secularmente, que não é também a posição da Igreja do Nazareno. Uma das questões nessa história aqui é quando Paulo diz que o diácono, o presbítero, ele tem que ser marido de uma só mulher, tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele só tinha que ter uma mulher, não significa que se ele fosse divorciado, ele não podia casar, não. É que ele não podia estar vivendo com uma mulher em repúdio, uma mulher repudiada, e ele vivendo com essa mulher e depois querer ser presbítero da igreja, né?
ou que ele tivesse se divorciado, não tivesse casado, tivesse com outra mulher, então, para todos os efeitos, ele ainda estava casado, né? Então, o diácono, o presbítero, ele tem que ser marido de uma só mulher, não tem que ter uma só, não é a questão de ser divorciado ou não. Bem, essa é a forma que nós entendemos. Queridos, confusão, o problema todo nessa questão do divórcio, ele se encontra nessas questões de como se entende ou se interpreta a Bíblia. No lugar de divórcio, no lugar de repúdio se coloca divórcio, no lugar de divórcio se coloca repúdio. Então isso dá uma conotação totalmente diferente daquilo. Mas vamos aí conversar um pouco. Um problema que o divórcio, ele foi permitido no Velho Testamento, ele é permitido, né? A lei de Moisés permitia, né, que o homem se divorciasse da sua esposa. E divórcio, né, como a gente viu lá, a palavra divórcio, ela tem a conotação de terminou a aliança ou pago o preço. Divórcio significava libertação, ou seja, a pessoa estava livre para efetivar outro casamento, tá? Então ela poderia se casar novamente. Ela está lá em Deuteronômio, no capítulo 24, versículo 1 e 2. Você pode acompanhar e ler agora, e você vai ver que era permitido ao homem da carta de divórcio, tá? Então, se acontecesse alguma coisa, o casal e tal, então era permitido o divórcio. Entendendo que esse divórcio permitido na Bíblia, lá no Velho Testamento, não era do agrado de Deus, nem o divórcio é do agrado de Deus. Perguntaram a Jesus o porquê do divórcio e ele falou por causa da dureza dos vossos corações. Então não era uma coisa que Deus gosta, né? Como alguns interpretam e dizem assim, está dizendo que Deus é a favor do divórcio quando está defendendo a tese, né, diferente do que eles pensam. Então eles dizem, pai, eita, e você está apoiando, dizendo que Deus gosta. Não, Deus não gosta do divórcio. O divórcio é algo terrível, irmãos. É algo prejudicial para a família. É uma coisa que arrebenta a família, os filhos, os parentes. É muito problema. O divórcio não está no coração de Deus. Deus criou o homem e a mulher para que eles se casassem, os dois vivessem até que a morte os separe. E mais, o que Deus uniu, não separem o homem. Aí eu vou abrir uma aspazinha aí, para que nós possamos comentar sobre isso. Irmãos, é muito importante, eu estava até conversando alguns dias atrás com um pastor amigo, e a gente estava conversando sobre esse tema que envolve o divórcio, né? E muitas vezes pelo contexto, pelo que está acontecendo na vida da pessoa, dá muita vontade da gente dizer, rapaz, deixa esse homem aí, deixa essa mulher, vai, faz isso aqui, vai, rapaz. Mas, queridos, se a gente for refletir bem direitinho, com paciência, com calma, a gente vai entender, e eu gostei da resposta do pastor, a gente vai entender que isso não é algo do coração de Deus e nem que a gente deve se meter. Quem deve decidir num caso desse, se vai se divorciar, se não vai se divorciar, não é a pessoa, não sou eu, não é os cônjuges. É um assunto muito complicado, muito delicado, e a gente não deve indicar ou mandar ou querer ou intervir para que as pessoas se separem, né? Essa é uma decisão do casal que Deus uniu. O homem não deve separar, não deve se meter para separar, se a gente não puder unir, né? Então vamos ajudar o casal no que for possível. Agora vai chegar um momento, se chegar que eles decidirem mesmo, não tem mais jeito, não vai ser, não tem como, né? Aí a gente não pode obrigar a que aquilo ali continue, né? Nem também uma pessoa se divorcia, se deixa a mulher, arranja outra família,
está vivendo lá, já tem 5 filhos com a outra mulher, aí de repente eu chego para ela e digo, não, rapaz, você está errado, você está em adultério. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai deixar essa mulher aí com 5 meninos, vai embora e volta para a tua primeira. É um negócio esquisito. Ele vai deixar a outra família que constituiu, a nova família, com os filhos, com tudo, passando necessidade, para voltar, porque não foi por adultério, aí você está em adultério, você tem que voltar, tá? Então é umas coisas meio... E algo que estava acontecendo na época de Jesus, tá? E a gente vai entender, né, o porquê Jesus disse, aquele que repudiar a sua mulher, é aquele que deixar a sua mulher, a não ser que tenha um motivo relevante como o adultério, né, ele e deixar e casar com outra, ele comete adultério. Quando o Senhor estava falando isso, não estava falando do divorciado, mas estava falando do repúdio. O que é que estava acontecendo, queridos? O divórcio era permitido, tá? A pessoa se separava primeiro, não é? E depois dava uma carta, que era a carta de divórcio para a pessoa, para a mulher ficar livre, e essa mulher poder casar de novo. Devolvia ela para a casa dos pais, devolvia também o dote, o dinheiro, né? Tinha que, não era só devolver, entregar, mas tinha que devolver, ou tinha que se responsabilizar pelo sustento. Mas o que é que estava acontecendo? Houve um período muito difícil em Israel, em que os homens estavam se separando da mulher, deixavam a mulher não podia se casar novamente porque não tinha a carta de divórcio, eles apenas repudiavam a mulher, ou seja, deixavam, não dava liberdade a ela, não cortavam a aliança, mas ele não dava a carta de divórcio e ela ficava à mercê, ficava, como diz o ditado, ao Deus dará. Era muito, irmãos, acontecia demais, era algo terrível. O que é que acontecia? A mulher ficava desprotegida. A mulher ficava numa situação terrível, porque ela não tinha como se sustentar, ela não tinha como, às vezes, nem voltar para casa, e ele pegava, casava de novo. Quando ele tinha um que casava com outra que já também não gostava, buscava outra. Daqui a pouco criou-se, isso virou praticamente uma cultura no meio do povo judeu, e isso não era do coração de Deus, não estava no coração de Deus. Esse problema, ele se reflete, a gente vai ver lá, interessante, até no livro de Malaquias, né? A gente vai ver, né, esse problema, e vamos ver o profeta lá falando desse problema, né? Vamos lá para Malaquias 2. Malaquias 2, a gente vai lá ver em Malaquias 2, do versículo 15 e 16. Olha o que é que diz aqui Malaquias 2, 15 e 16. Diz assim: não fez o Senhor mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e por somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai-vos mesmo, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Ora, no começo do versículo, mas não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente E por que Deus fez somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Várias versões não são essas, várias traduções, na maioria das traduções elas estão corretas, elas dizem repúdio, mas algumas de divórcio. Aí é o problema.
Aí entra aqui, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio. Não é diferente? É totalmente diferente. Mas aqui está dizendo repúdio. E o problema do repúdio, o que acontecia, estava acontecendo naquela época, era essa questão. Aí diz assim, também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai-vos mesmos e não sejais infiéis. Versículo 16, vou repetir, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Era uma violência tremenda, queridos, para a mulher. E sabe o que acontecia? Se uma mulher quisesse sobreviver, se ela quisesse ter uma nova vida, ela tinha que se sujeitar a viver como uma qualquer do outro, ou alguém que quisesse, que tivesse bondade no coração, iria viver com aquela mulher, ou pior ainda, ela era tida ou recebida como escrava. Ela era escrava, se tornava uma escrava. Já pensou, irmão? Foi para isso que Deus criou o homem? Era essa a vontade de Deus para o homem? Mas isso era uma cultura, isso era uma prática que naquela época era uma prática terrível e tremenda e abominável. A mulher, ela não tinha que viver dessa forma, nem tem hoje ainda. O homem, ele tem que respeitar a sua mulher, a sua família, ser fiel à mulher da sua mocidade. Se manter e casar e pedir a ajuda de Deus, da igreja, para que vá com ela, com aquele casamento, até que a morte os separe. É assim. Essa é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Deus não se alegra com o divórcio, não tem alegria com o divórcio, tá? De forma nenhuma. E quando inquiriram Jesus, que perguntaram a Jesus, que falaram com Jesus, Jesus endureceu o negócio. Qualquer coisa, queridos, eles repudiavam a mulher, deixavam a mulher. Jesus disse, não. Se você repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ou seja, se você repudiar a sua mulher e se casar com você, está em adultério. E qual era a pena do adultério na época? A pena do adultério na época de Jesus era a morte. Então, o camarada era réu. Jesus colocou aquele peso de morte. Ora, você vai repudiar a sua mulher? Você vai deixar a sua mulher? Não, de jeito nenhum. Se ela adulterar, você vai ter a oportunidade ou vai poder repudiá-la. Mas se repudiar, tem que dar a carta de divórcio. Tá? Então, o divórcio, que é a quebra, deixar a mulher livre para que ela pudesse viver, pelo menos, para que ela tivesse condição de viver. Irmãos, era uma condição terrível da mulher, era algo violento, cruel mesmo. Então, o homem, ele tinha que dar a carta de divórcio. Que ele deixar a mulher e se casasse com outra, ele estava em adultério, se não desse a carta de divórcio. E para dar a carta de divórcio, ele teria que ser por um problema de infidelidade. Então, Jesus fechou o cerco, acabou com aquela moleza. E sabe outra coisa que contribuía muito para que os homens que quisessem repudiar sua mulher e não dar a carta de divórcio? Era a questão do money, do dinheiro. Eles não queriam devolver o dinheiro. Eu disse, assim é difícil de mão um negócio desse. Porque era a cultura.
A cultura era essa, deixava, acabou-se, jogava na rua. E aí? Então, queridos, Jesus colocou um freio, puxou a rédea desse daí, não vai jogar a mulher aí, não. É porque não gostou da comida, é porque naquela época havia muitos povos pagãos que giravam em torno do povo de Deus, o pessoal se abestalhava com as mulheres lá, pegava, jogava dele fora, ia pegar uma moabita, uma não sei o que, uma esquisita, e trazia para o meio do povo de Deus, além de trazer problemas nessa área espiritual, porque o povo estava indo, afrontando Deus, eles traziam maldição para todo, porque vinha com eles o que? Feitiçaria, idolatria, né? Vinha com eles aqueles costumes dos deuses pagãos que eram introduzidos no meio do povo de Deus. Quando Deus exigiu, ou Deus colocou, Deus quis que o homem vivesse uma vida monogâmica, justamente, irmãos, era para preservar o homem dessa contaminação de fora. O homem viver só para sua esposa, para sua mulher, para que os dois pudessem viver juntos, livre desses perigos e dessa contaminação que tanto prejudicou o povo de Deus. Então, queridos, o divórcio, de forma alguma, ele está no coração de Deus. Ele foi permitido lá em Deuteronômio, vocês podem ver lá, ele foi permitido pela dureza do coração dos homens. Mas não era do agrado de Deus, não é do agrado de Deus. Agora, há situações, agora a gente vai aqui para uma reflexão, há situações que é difícil, é complicado, né? Mesmo não havendo adultério, mesmo, né, que não haja esse problema de adultério, há situações no casamento que é complicado. Há problemas de doença mental, a pessoa casou com um esquizofrênico, casou com um psicopata, né? Ou há também uma questão de índole ruim, casou com um cara de índole, uma pessoa de índole ruim. Estava lá na igreja, o lobo disfarçado de cordeiro, estava lá dentro da igreja, casou, e quando casou, mostrou quem era, né? Mostrou quem era, aí vai lá, aí bate, aí esfola, aí não sei o que e tal. E vários, já ouvi tantas coisas assim, irmãos, de testemunhos de pessoas que sofreram, pessoas que tinham posições nesse sentido aqui que nós falamos agora, nesse sentido de manter um casamento a todo custo e não conseguir manter esse casamento, tendo em vista a situação que se tornou insustentável, né? Já vi várias situações dessas e não teve adultério. Cara que casou e depois resolveu seguir uma identificação sexual diferente. Não, eu não sou hétero, eu sou homossexual, então vou lá devolver a filha, essa moça lá para a casa dos pais dela, que eu não quero mais, leva para lá. E aí? Não teve adultério, ele não tinha adulterado. Levou para casa, e aí? Como é que vai ser essa história, né? Ela vai ficar pro resto da vida agora sem poder casar, nem ter mais a oportunidade de renovar sua vida, é assim? E o contrário, não, eu não descobri que minha vocação, ou eu sou homossexual, então meu negócio é outra mulher, então eu quero ver com outra mulher e não tem tal. Nunca adulterou. Acabou o casamento. Aí o homem vai ficar como aí nessa história, né? Não, vai para a vida toda. Jesus não estava condenando dessa forma o divórcio. Sim, Deus condena, porque não foi do coração de Deus o divórcio,
Nesse sentido, Deus não se aborrece com essa história do divórcio, mas a misericórdia de Deus, ele vem, preenche e ele resgata as pessoas. Esse é meu entendimento. Ele resgata a pessoa, o casal, né, a família, tá? E até tem outra oportunidade, né? Mas é difícil, né? Situações são situações extremas. Eu tinha um amigo que né, esse amigo meu, ele não aceitava que se fizesse um divórcio em hipótese nenhuma. Ele era um desses aqui, o divórcio é absolutamente proibido. E ele pensava assim, nem caso de adultério, o divórcio não existe. Então, casou com aquele ali, tem que ficar pro resto da vida, sexo sem fim, amém. E ele conversava comigo, ele, não, você está errado, tal. Rapaz, não é assim. E o filho casou. A pessoa da igreja. Só que a pessoa da igreja e aquela pessoa com ele tinha casado, o traiu e filmou. E colocou para todo mundo ver. Aí ele foi no meu escritório me pedir perdão e dizer que realmente eram casos que tal, babá. Por quê? Porque não havia mais condição, não tinha mais jeito, né? Era uma situação irremediável. Me lembro que encontrei com uma ex-ovelha minha na rua e ela disse, pastor, fulano disse que o senhor fez o divórcio dele. Disse, foi. Mas não pode não, pastor, o senhor fez o divórcio desse cano. Olha, a Bíblia não diz isso não. Diz não pode não. Eu disse, não. Eu digo, e tu ainda está casado com aquele psicopata que tu casou? Casou com um rapaz que era da igreja. O rapaz era louco mesmo, psicopata mesmo, tentou matá-lo, foi uma confusão. Tu estás casado ainda com aquele rapaz? Tô não, oxê. Tá. Entendi, tá não, como? Não está dizendo que eu não posso. Tá? Então é para a gente pensar, né? E meditar e ver qual a posição que eu vou ter a esse respeito, né? A posição da igreja do Nazareno é aquela que eu falei para você no começo. A igreja do Nazareno recebe as pessoas, mesmo sendo divorciadas, depois de criteriosamente observada e conversado, visto o caso. Também, para um pastor, um diácono, também não há essa restrição, mas, queridos, há um cuidado. Agora, irmãos, para encerrar, o cuidado maior que a igreja deve ter no casamento não é a preocupação se o cara se separou por adultério, se não foi, porque, como foi e tal. E nessa questão de adultério, lembre-se que Jesus deu uma nova posição sobre o adultério. Adultério não é só o cara sair e pegar uma mulher na rua, não, ou a mulher pegar um cabo de fora, não. Até se pensar, né, em alguma coisa com alguém, já adulterou. Então, acho que muitos casamentos aí já estavam, se fosse por aí, o negócio já estava ruim para muita gente, né? A coisa estava preta para muita gente, né? Já estava brecha de divórcio em muitos casamentos. O divórcio, queridos, não é uma solução, não. É o extremo, é o último. Né? Mesmo que haja adultério, mesmo que haja o que for que houver, e até doença mental, ruindade da pessoa, mas é o fim, é o último, é a última solução, não a primeira, nem a segunda, nem a terceira, é o final mesmo, quando não tem mais jeito mesmo. Mas o principal é que a família viva em harmonia e que o casal viva unidos para sempre. Agora, queridos, uma preocupação da igreja deve ser a prevenção, tá? Os ministérios de casais das igrejas, as pessoas, elas devem buscar e ter a compreensão de que a prevenção é o melhor remédio. Tá? Prevenir é o melhor remédio. Então, que a igreja possa ter uma visão assim, de em vez de estar procurando discutir a questão se divorcia ou não, mas buscar a compreensão de que é necessário que a igreja
ajude para que haja prevenção neste assunto. Bem, conseguimos, graças a Deus, terminar. Você vai escolher a opção que você acha mais interessante, sabendo, como membro da Igreja do Nazareno, que a posição da Igreja do Nazareno no tocante ao divórcio é essa. Nós não comungamos de outras posições que defendem que só tem que se divorciar por adultério. Se não for por adultério, não pode ser membro da igreja, que está em adultério, que é um adúltero e uma adúltera que está entrando na igreja, porque tem que voltar para a mulher e tal, para a primeira, não sei o que. Não é por aí não, tá? A visão da Igreja do Nazareno também eu compartilho, mas sei que é um assunto muito complicado e que Deus possa abençoar-nos e que nós possamos ser felizes no nosso casamento, né? Que nós possamos viver com a nossa esposa, às vezes até com problemas, dificuldades, resolvendo os problemas, mas até que encerremos os nossos dias. Essa é a vontade de Deus. Divórcio não é algo que está no coração de Deus, nem nunca foi, tá bom? Que Deus nos abençoe, que você possa refletir nisto aí. Se tiver alguma pergunta, pode mandar a pergunta. Eu talvez não responda hoje, vou colocar para também poder estudar. Que, irmãos, eu passei muito tempo estudando, viu? Muito mesmo, para que eu pudesse trazer algo para vocês abalizado, vendo os prós, os contras, as posições divergentes. E uma coisa eu entendi, tá? Ninguém é obrigado a ter a mesma posição, porque a posição de vários pensamentos teológicos diferenciados, de pessoas boas, honestas, que querem o melhor, né? Como também de pessoas aproveitadoras que querem, né, se aproveitar da situação, uns porque adulteram para se separar da mulher, outros porque não sei o que, assim vai. O que a gente deve entender é que nós somos um canal de bênção para aqueles que estão em situação de dificuldade, jamais de separação, né? E o que Deus uniu, né, não separe o homem, que nós possamos ajudar, né, no que for necessário para que as coisas aconteçam e que o casal viva bem, né? E que a família seja abençoada. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus possa nos orientar e vamos seguir, certo, que o casamento é bom e é de Deus, e o casamento é eterno, casamento até que a morte os separe, como diz a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Uma boa noite.